em nome de Jesus, sempre. E quando Pedro faz o primeiro milagre, que é o milagre de ressuscitar Dorcas, ele não fala, ele fala em hebraico, está escrito no Evangelho em hebraico. Ele não fala Dorcas cume. Cume é levante-se. Como é que ele fala? Como é que ele chama ela? Talita. Talita ou Tabita. Tabita em aramaico, Talita em hebraico. Você sabe, todo mundo sabe aqui o que é um talit? Todos sabem, talit é um chale de oração. Quando se chama uma mulher de talit, ela é santificada e é pura e como se fosse um chale de oração, que você não pode usar ele para nada. Você, por exemplo, se você tiver com frio, você não pode pegar um chale de oração e se aquecer com ele. Você vai buscar outra coisa para se aquecer com, mas não o chale de oração. O nome dela então era Dorcas. Mas quando Pedro ressuscita ela, como é que ele chama ela? Talita cume. Por que ele usa Talita cume e não Dorcas cume? O nome dela era Dorcas. Ele usa Talita porque ele queria repetir as mesmas palavras que Jesus falou quando ele ressuscitou a menina na Galileia, a filha de Jairo, que o nome dela era Talita. Então a gente vê que ele repete, vamos dizer, criar uma força. Eu vou repetir as mesmas palavras para ter o mesmo resultado. E esse vai ser o primeiro, então vai ser o primeiro milagre. O milagre que Pedro é quando ele ressuscita Dorcas em Jope. Alguém sabe para onde é que a gente está indo? Fora eu. Nós estamos indo para o Mar Morto, mais ou menos 2h30 daqui. A gente 2h30 e vamos passar para chegar no Mar Morto. Nós vamos passar pela perimetral perto de Jerusalém, vamos passar pelo monte próximo do Monte das Oliveiras, mas eu não vou falar porque eu imagino que vocês fizeram. Há quanto tempo vocês estão voando? Quanto tempo vocês passaram agora no Emirato? Sim. E quantas horas vocês passaram no aeroporto? Ou vocês ficaram alguns dias lá no... Não? Na volta. É na volta. Agora eu já estou entendendo porque o tamanho da mala de vocês, está entendendo? Não é o que vocês estão trazendo, é o que vocês estão pretendendo levar de volta. Aham, entendi. Então vocês já estão há bastante horas. Eu vou dar mais uma geral do que nós vamos fazer, e eu vou também dar um tempo para vocês, mandar ele apagar as luzes, para vocês terem um pouco de descanso no caminho. Para se houver alguma coisa interessante, eu pego o microfone e falo, mas eu não vou. Israel. Não está querendo dormir, não. Hã? Ninguém quer dormir, não. Não quer dormir, não? Vai contando a história aí que tá bom. Pode seguir. Bom. Quando nós saímos aqui, nós vamos passar de novo. Muito caro esse voo. Porque tá todo mundo triste aqui, todo mundo queria comprar perfume lá Gente, vocês têm outra, nas saídas de Israel também tem a mesma loja que tem aqui, não tão grande. Quer dizer, o aeroporto de Tel Aviv, o aeroporto de Natbag, o Ben Gurion. Não, o aeroporto de Ben Gurion é chamado, que não é um aeroporto, é um shopping center que tem uma pista de pouso. Quer dizer, fizeram um shopping center e disseram, vamos botar uma pista de pouso nele, e assim que é, pela quantidade de lojas que você tem aqui. Mas vamos deixar essa parte para falar disso em outra ocasião. Nós vamos passar hoje. Nós estamos aqui na região costeira. Nós estamos numa planície. A planície costeira. Nós vamos subir as montanhas da Judeia. Ou seja, do nível do mar, vamos chegar a 800 metros acima do nível do mar.
E depois disso, nós vamos baixar para o lugar mais baixo do mundo. Rio de Janeiro. Nós vamos chegar no Mar Morto, que está 410 metros abaixo do nível do mar. Amanhã, o nosso programa, nós vamos sair para o deserto. Não que no Mar Morto não é deserto. O Mar Morto é um tipo de deserto chamado deserto de sombras. Por que deserto de sombra? Porque não faz parte do cinturão de desertos do mundo, como o deserto do Saara, o deserto de Gobi, o nordeste do Brasil. É um cinturão que existe abaixo do Equador, que é deserto no mundo inteiro. Isso não existe. Ele simplesmente é deserto porque as nuvens que se formam no Mediterrâneo derramam todas as chuvas até chegar nas montanhas da Judeia, e depois eles se afastam tanto da terra, as nuvens, que elas param de dar chuva. Ou seja, o índice pluviométrico na região do Mar Morto é inferior a 50 milímetros de chuva por ano. Para vocês terem uma ideia, em Tocantins são 2.700 milímetros de chuva, a média, 2.700 milímetros por ano. Quando a gente fala de 2.700 para menos de 50, é simplesmente, uau, assustador. É 1000 vezes mais chuvas você tem em Tocantins. Imagino que todos vocês escutaram falar quem é o bom samaritano, e vamos falar também quem são os samaritanos. Que povo é esse samaritano? Em geral, muitas vezes eu faço pergunta, quem é, não fazendo por Jericó, vamos passar por fora, mas vamos ver as luzes de Jericó. Jericó, eu falei, Amém, Elohim Melech Neeman. Jericó é o que se chama a concretização da promessa de Deus a Abraão. Qual é a promessa de Deus a Abraão? Na verdade, mais de 400 anos antes de Josué conquistar a cidade de Jericó, a promessa é que os descendentes de Abraão iriam herdar a terra prometida, iriam herdar a terra de Canaã. E entre essas promessas, sem dúvida, o primeiro lugar a ser conquistado, daí a importância tão grande de Jericó. Em hebraico, Yareach quer dizer lua. Jericó seria mais ou menos algo como a cidade da lua, e dizem que assim se chama a cidade da lua, porque quando a gente está em Jericó e a gente olha o Mar Morto e é de noite e tem lua no céu, a gente vê uma lua no céu, outra lua no mar. Então daí vem o nome Jerico, a cidade que se pode ver a lua tanto no céu como no mar. Tem algum paraibano aqui nesse ônibus ou não tem paraibano? Eu pergunto se tem paraibano, alguém diz cearense paraibano agora virou a mesma. É tudo nordestino, tá entendendo? Passou da Bahia, é tudo. Aham. Gente, eu sou pernambucano, então vamos. Eu também é baiano. O que é baiano? Pernambuco. Perguntei do paraibano, porque a história que nós temos aqui a história que nós temos do caminho de Emaús, nós estamos lembrados que eram dois discípulos, dois seguidores de Jesus que estão comentando sobre os eventos os acontecimentos, os eventos que aconteceram em Jerusalém com a crucificação de Jesus em Jerusalém. Crucificaram Nosso Senhor, etc, etc, etc. E eles não reconhecem Jesus. Só vão reconhecê-lo quando chegam em Emaús, eles se sentam e repartem o pão. Eu quero dizer o seguinte: toda a história bíblica,
tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente pode fazer uma leitura simplória, simples, e dizer assim: ok, Jesus sentou, repartiu o pão, e só então eles reconheceram Jesus, sem talvez tentar entender que o cronista testamentário, quem escreveu a Bíblia, ele está querendo também que você chegue a uma conclusão que muitas vezes Jesus pode estar caminhando com você o tempo todo e você só percebe que é Jesus que está com você do momento em que você entra em comunhão com Ele. Toda a história de repartir pão, 3 elementos bíblicos já do Antigo Testamento falam sempre da questão da comunhão: o pão, o vinho e o sal. Pão, vinho, sal. Depois, você pode dizer também tem o óleo, mas o óleo é para unção, é para outra coisa. Mas o pão, o vinho e o sal, esses são os 3 elementos de entrar em comunhão. Você receber uma pessoa com sal é um sinal bom, é um sinal de prestígio. Você receber uma pessoa com vinho é sinal de prestígio, e você trazer o pão é sinal de prestígio. Ok? Então quando na Bíblia a gente lê que fulaninho ou cicraninho, ele comia o pão na mesa do rei, não é que ele comia, é que ele era amigo do rei. Quando a gente lê na Bíblia, no Evangelho, que aquele que traiu Jesus é aquele que Jesus fala, é aquele que está colocando a mão na minha sopa, no meu prato. Então, quando a gente relação muito mais forte, porque repartir o pão é sinal de amizade, repartir o pão, compartilhar a comida é sempre sinal de aliança. Sempre que você tem uma aliança bíblica, você vai ter sempre a questão ou de sacrificar animais, ou a questão do sal, ou o pão, uma ceia. A ceia sempre serve como sendo testemunha da aliança. Sobre aliança nós vamos falar bastante.